E deu ruim para o Arthur Lira, hein? Policiais federais já estão assim, ó, esfregando as mãos para pegar aí um novo esqueminha do Arthur Lira, que foi revelado pelo jornal O Globo. A coisa vai ficar ruim. Agora sabemos o motivo das críticas do Arthur Lira na semana passada à Polícia Federal. O Arthur Lira saiu fazendo críticas à Polícia Federal depois de operações que mostraram ali roubo de dinheiro público num esquema dele e com kits de robótica superfaturados, que foram denunciados. Olha, eu lembro que eu fiz vídeo disso no Plantão Brasil faz talvez 2 anos atrás. A polícia começou a investigar e começou a investigar gente que não era ligada diretamente ao Arthur Lira e que não tinha foro privilegiado. O Gilmar Mendes, depois de tomar vinho com Arthur Lira em Lisboa, o Gilmar Mendes cancelou toda a investigação, dizendo que a investigação deveria ter sido feita na Procuradoria-Geral da República com um relator do Supremo Tribunal Federal, o próprio Gilmar Mendes, que jamais autorizaria nenhuma investigação, né? E, portanto, a investigação e todos os atos do juiz de primeira instância deveriam ser anulados. Então, tudo o que se conseguiu, vídeos da propina sendo movimentada, anotações ali de quem receberia a propina, 4 milhões de reais em espécie, em dinheiro vivo, tudo aquilo anulado. Inclusive, o Gilmar Mendes está para nos próximos dias aí determinar que a Polícia Federal devolva o dinheiro para o assessor do Arthur Lira, que tinha 4 milhões de reais, sabe-se lá de onde. Sabemos, mas se eu falar, agora ele oficialmente pode processar, dizendo que, olha, não tem nada contra mim. Essas provas todas foram tornadas ilegais. Olha que coisa. Isso é Arthur Lira com o Gilmar Mendes. Aí o Arthur Lira pensou, pô, tô de boa na Lagoa, ok. Eis que agora a Polícia Federal consegue driblar ele e o Gilmar Mendes porque virá nova investigação contra o Arthur Lira. Agora você tem um esquema que foi denunciado que funciona da seguinte maneira e é muito parecido com outros esquemas do próprio Arthur Lira e de deputados do Centrão, ali principalmente em Pernambuco e em Alagoas. O esquema é o seguinte, o Arthur Lira mandou uma verba de 1.100.000 para a Codevasf, que é uma estatal que está sendo usada ali pelo Centrão desde o governo Bolsonaro. No governo Lula parou, mas no governo Bolsonaro foi utilizada pelo Centrão amplamente para as verbas do orçamento secreto, que é aquele nome bonitinho que a imprensa deu para o Bolsolão, porque se falar orçamento secreto, parece que não é nem crime, né? Então esse é o nome que a imprensa deu aí para o Bolsolão, esquema de corrupção do Bolsonaro, que roubou 74 bilhões de reais, que dos 2 primeiros anos ninguém nem sabe para quem foi. Esse é o tamanho do esquema aí que a imprensa trata como se fosse nada. Orçamento paralelo, é como falo às vezes, para aí sim parecer que eu vou paralelo, não é nem secreto, é só paralelo. Pô, de boa na Lagoa. Pois bem, o Arthur Lira destinou 1.100.000 para a Codevasf, só que a Codevasf de Alagoas é presidida, sabe por quem? Pois bem, pelo primo do Arthur Lira. Primo do Arthur Lira, que se chama Fernando Pereira. Pois bem, João Pereira. O primo do Arthur Lira é o Joãozinho, ele gosta de ser chamado no diminutivo. Joãozinho Pereira é o presidente da Codevasf de Alagoas. Arthur Lira destinou 1.100.000 para o primo dele decidir com quem ficaria esse dinheiro. E aí o primo do Arthur Lira contratou uma empresa que contratou a empresa de outro primo do Arthur Lira para fazer uma obra. Uma obra tinha um lugar que era chamado de atoleiro, que as ruas eram de terra. Então colocaram paralelepípedos na rua ali, por 1.100.000. E aí quem fez foi a família do Arthur Lira, fez a obra. Então o dinheiro sai do deputado federal, presidente da Câmara, Arthur Lira, para uma estatal cujo presidente é da família do Arthur Lira e vai, no fim, para uma empresa cujo dono é outro primo do Arthur Lira. O pior é que tem vídeo provando. O primo do Arthur Lira, quando ligaram para ele, ele negou. Falou, não. Isso não acontece. Só que tem vídeo. E aí é um problema. Aí ligaram para o dono da empresa, para o outro primo do Arthur Lira e falaram, veja bem, seus tratores estão nessa obra aí, não sei o quê, você alugou seus tratores? Falou, não aluguei não aluguei. Porque como é que foi o esquema? A Codevasf contratou uma empresa, uma empreiteira para fazer esse asfaltamento, né? Colocar os paralelepípedos no asfalto. Como é que chama quando coloca paralelepípedos? Empedramento da rua? Pois bem, não sei. Colocar ali. Tá. Aí essa empresa diz o seguinte, não, a gente não tem tratores nessa região,
os nossos tratores ficam no interior de Sergipe, a 140 quilômetros ali dessa cidade, em Alagoas. Então, a gente aluga tratores ali de gente da região. E por acaso, alugaram para fazer a obra, toda a obra, os tratores da família do Arthur Lira. Só que, no começo eles negaram. Quando apareceu o vídeo, aí eles falaram, não, é que às vezes, o primo do Arthur Lira falou, é que às vezes a gente cede os tratores gratuitamente. Gratuitamente? Então tudo indica o seguinte, o primo do Arthur Lira contratou uma empresa, e essa empresa contratou ali a empresa do outro primo do Arthur Lira, já num negócio casado. A empreiteira que foi contratada oficialmente, mas que não fez a obra, quem fez foi o pessoal do Arthur Lira, família dele, já recebeu mais de 7 milhões de emendas aí do pessoal do Partido Progressista. Então é uma empresa que está sendo utilizada há muito tempo nesses esquemas aí. Agora a Polícia Federal tem que ver o seguinte, será que teve superfaturamento ou não? Vou te mostrar aqui o vídeo. Olha só, no vídeo em que eles fizeram a promoção da obra, mostra aqui, ó, você vai ver no trator, vai dar para ver aqui, eu vou até ampliar, o logo GP aqui, tá vendo? GP é do Grupo Pereira. Então o dono da empresa se chama Fernando Pereira, o primo dele, Joãozinho Pereira, os dois são primos do Arthur Lira. Aí tá aqui, ó, antes, depois, tudo mais. Aí agora, vamos ter que ver o seguinte, peraí, teve licitação isso aí? A licitação foi bem feita? Se é que teve? Foi licitação, será fraudada? Sim ou não? É um pessoal aí que, em outros casos, já vimos aí indícios de que fraudaram licitações. Até numa investigação aí da própria Polícia Federal dos kits de robótica, tinha licitação fraudada ali, tinha superfaturamento. Será que essa área aí asfaltada custou quanto? 1 milhão e 100 mil reais? Será que com 1 milhão e 100 mil reais o preço, a área asfaltada, está nos moldes do preço comum ali para ser asfaltada? Não, é lapidar, colocar paralelepípedos? Sim ou não? Quanto custa um metro quadrado de paralelepípedo geralmente? Quanto custou nessa obra aí? Será que a área que contrataram dizendo, vamos aqui colocar paralelepípedo nessa área, será que foi realmente o que fizeram? Porque tem obras aí do governo Bolsonaro, de verbas do orçamento secreto aí do Bolsolão, que estradas aí eram asfaltadas, era asfalto mesmo, só que a obra nunca tinha sido feita. E aí reportagens passavam lá e você via que não é que, nossa, asfaltou e já tá cheio de buraco. Não. O pouco asfalto que tem é velho, então pagavam 2 milhões, 3 milhões por alguns trechos e não tinha asfalto. Ou seja, roubaram tudo. Não é nem o tal do rouba, mas faz, é o rouba e não faz. Nesse caso, eu assisti o vídeo inteiro, tem quase 5 minutos, e aí depois fui lá nas redes procurar a promoção. Tem o mesmo vídeo exatamente aqui que a matéria do Globo mostrou. Só o Globo pausou o vídeo na hora certa para mostrar ali o GP, né, o logo do grupo da família do Lira. Mas no vídeo só aparece uma rua, ali antes e depois, não aparece o resto. Então não dá para... Realmente, eu olhei o vídeo inteiro, não dá para saber no vídeo quantas ruas foram asfaltadas, que pela verba aí, 1 milhão, tem que ter asfaltado aí alguns quilômetros. Mas apareceu uma ruazinha, então não dá para saber. O Polícia Federal consegue ver. Olha, pode ser que não teve nenhuma corrupção, simplesmente ali realmente a empresa que foi contratada, realmente eles não transportaram os tratores dele, realmente eles sempre alugam tratores de empresas da região e aí alugaram pelo valor correto os tratores e por acaso a única empresa da região era a empresa da família do Arthur Lira. Será que pode ser que foi isso? Não teve nenhuma corrupção? Pode. Qual é a chance? Agora, qual é a chance? Não é muito grande a chance não, porque olha, com os personagens que são envolvidos nas coisas em que já foram envolvidos aí em investigações passadas, eu vou falar, tá difícil aí a gente dar aí uma palhinha, passar um paninho para eles aí, viu? Porque, é um pessoal aí que já está envolvido em muito roubo de dinheiro público, em muita fraude de licitação, em muita coisa em que se burla a licitação, ou seja, vai ter licitação, vamos escolher a empresa tal que é escolhida e que ganha, começa a contratar serviços de outra. Por quê? Porque o Ministério Público, ou pelo menos os órgãos de fiscalização, no começo, eles veem o seguinte, olha, a verba foi para a empresa tal? Foi. A licitação foi bem feita? Foi. Ninguém vai investigar se a empresa, como é que está gastando dinheiro, se a obra tivesse sido feita e ninguém reclamar. Só que agora,
Pareceu que, peraí, a empresa está usando o seu dinheiro para contratar a empresa dos familiares de quem alocaram a verba. Peraí, né? O cara tá dando verba, literalmente 1 milhão ele deu pro primo dele para assaltar aí algumas ruas. Então tem um indício muito grave contra o Arthur Lira. Agora tem uma coisa, é uma nova investigação da Polícia Federal. Ou seja, essa já pode começar direto com Arthur Lira, a verba é dele. Aí eu vou te falar o seguinte, teremos um novo Procurador-Geral da República, lembre-se disso. E aí vamos sortear um relator no STF. Pode ser que caia num Gilmar Mendes? Pode, mas pode ser que caia num aí que vai para cima do Arthur Lira. Então o Arthur Lira está aí agora, de novo, contra as cordas. Você vai ver que a situação do Arthur Lira vai piorar. E agora a gente sabe, vai começar a fazer mais críticas à Polícia Federal. O Lira acha que a polícia tem que parar de fazer tantas operações, que a polícia tem que parar de focar em corrupção, que a Polícia Federal tem que focar em combate às drogas, coisas desse tipo. É isso que o pessoal do Centrão está tentando convencer o pessoal do Ministério da Justiça e parte do governo Lula, que, gente, corrupção, não, vamos parar de investigar corrupção. Se a gente parar de investigar, para de aparecer, coisa bonita. Não vai ter nenhum crime de corrupção se vocês não investigarem. É só parar. Investiguem aí, tráfico de droga, investiga isso. Só que a Polícia Federal continua investigando corrupção e agora o governo Lula entrando fez o que começou a ser feito lá em 2003, só que dessa vez já estava tudo estruturado, que é o quê? Manter os grupos de combate à corrupção na Polícia Federal. Coisa que, veja, quando o Lula assumiu em 2003 não tinha. Aí começaram a ser criados, começaram a agir, começaram a ter alguns autonomia até demais, principalmente lá em Curitiba, e aí começaram a utilizar esse poder junto com parte do Poder Judiciário para dar golpe de Estado, lembre-se disso. Aí agora, o que aconteceu foi o seguinte, tudo que tinha de luta contra a corrupção foi praticamente desmontado pelo governo Bolsonaro, mas já havia estrutura, já havia os cargos, tudo mais. O Bolsonaro simplesmente não deixava que trabalhassem muito. Quando alguém trabalhava, era suspenso, ou era transferido de cargo, era exonerado, o Bolsonaro fazia isso. Então, agora no governo Lula voltaram a trabalhar, você viu aí o caso do Arthur Lira, o Lira critica os vazamentos, por que vazou? Teve busca e apreensão, tornado público, normal. Se o Lira não quisesse que vazasse, era só não ter cometido crime. Aí realmente não vazava absolutamente nada, e não ia ter nada que vazar. Então agora ele está tentando pressionar para que tenha menos investigação e não vai funcionar. Por quê? Porque se o governo Lula entender, e olha, é uma coisa que os governos de esquerda, principalmente na América Latina, têm uma dificuldade enorme de entender, e que os governos de direita, da direita liberal, da direita que a Rede Globo gosta, eles fazem isso sempre. Eu espero que o Alckmin, que foi do PSDB, tenha ensinado isso ao Lula e ensine isso ao pessoal do governo Lula, que é o quê? Peraí. Se os seus adversários políticos são criminosos e estão dificultando a sua vida, você põe a polícia atrás deles. Se é gente que é inocente, vão investigar, não vai achar nada, então não adianta. Mas se é criminoso, você vai atrás deles, pô. Olha, a Dilma tinha uma oposição criminosa, tinha um cara ligado a tudo que é tráfico de drogas, quase ganhou a eleição da Dilma em 2014, um cara que fez até aeroporto na rota de tráfico de drogas na fazenda do próprio tio, e xingava a Dilma de bandida. E você não via a Polícia Federal daquele ministro bundão da Justiça da Dilma, aquele Zé Cardoso, indo pra cima dele. Teve helicóptero com cocaína na fazenda de um aliado político ali do adversário da Dilma. E nada, ninguém foi preso. Agora, o governo Lula parece que está entendendo. Quando o Lira tentou enquadrar o Lula, a Polícia Federal, pegou o Lira. Aí o Lira teve uma mega derrota, foi obrigado a trabalhar para o governo Lula, ficou com cara de bunda, dei risada aqui. Aí agora o Lira está tentando enquadrar o Lula de novo. O Lula não tem maioria, temos o Congresso mais fascista de toda a história, tá bom? O Congresso mais conservador e reacionário da história do Brasil é o atual, tá bom? A esquerda tem 130 deputados num Congresso com 503. A gente é minoria, tá? Minoria mesmo. O Lula tem que negociar com o Centrão. Só que é o toma lá da cá. O Lula faz de tudo para dar o mínimo e tomar o máximo. O Lira faz de tudo para também entregar o mínimo e tomar o máximo, e criar o máximo de dificuldades para o Lula, para depois vender o mínimo de facilidades possíveis pelo preço mais alto possível. É assim que é a estratégia do Lira. Quando a polícia vai atrás do Lira, o cacife dele cai muito, muito mesmo.
Então eu espero que tenha entendido. Ó, se tiver crime, obviamente. Se não tiver crime, não adianta nada, porque aí quem sai mais forte é o investigado que depois fala, tá vendo? Não provaram nada contra mim. No caso, o Lira saiu chamuscado da primeira que provaram muita coisa, mas ele ali conseguiu driblar. Agora tem outra. Vamos ver quantas mais vão aparecer do Arthur Lira. Obviamente, se o cara não faz nada errado, não vai aparecer nada. Mas, pelo visto, a gente ficou sabendo aí do esquema do Bolsolão no governo passado, era muito crime sendo cometido. É muito difícil que um dos operadores do Bolsolão, quem decidia para quem vai quanto de verba, não esteja envolvido em absolutamente nada. Pode ser, mas veremos aí se ele vai conseguir passar aí na malha fina que a Polícia Federal vai fazer, porque tudo que é esquema que aconteceu no governo passado vai começar a aparecer agora, viu? E muita gente fala, Thiago, eu não vou investigar. Calma, esses crimes não prescrevem. Então tem crime aí de 2019, 20, 21, 22 que vão aparecer talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Às vezes demora pra gente ficar sabendo dos crimes, mas calma, a polícia vai pegar tudo, viu? Por isso que tá reclamando. Então veremos agora mais uma mudança aí na equivalência dos poderes em Brasília. Eu peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos aqui denunciando essa bandidagem toda e vamos pra cima deles. Falou!